A JJT é um dos sistemas do Sigel, do TST, e ele trata da assistência judiciária na Justiça do Trabalho. Então, as perícias pagas pelos beneficiários da Justiça, que seriam de responsabilidade dos beneficiários da Justiça gratuita, são pagas com orçamento da União. Isso está disciplinado na resolução do CSJT 247 de 2019, tá? E o sistema que trata disso, que administra isso, é o AJJT. O AJJT já tem ligação com o PJE, a gente já tem 2 serviços entre o AJJT e o PJE. O AJJT reúne o Cadastro Nacional de Peritos, Tradutores e Intérpretes, então a gente está falando de 3 modalidades, mas no nosso correr aqui da apresentação vamos falar só de peritos, englobando todos eles, porque é assim que está tratando o próprio PJE. Tradutor e intérprete é como se fosse uma especialidade de perito no PJE, então vamos tratar dessa forma. Tá? Para usar o AJJT, os peritos, tradutores e intérpretes fazem um autocadastro nesse sistema, e eles apresentam documentos pessoais, profissionais e tributários. Esse autocadastro precisa ser validado por um servidor da Justiça do Trabalho, e uma vez validado, esse cadastro ele serve para todos os regionais da Justiça do Trabalho. Então, a validação é única para todo o Brasil. E o cadastro ele é enviado do AJJT para o PJE. Hoje, desde a versão 2.6, não é possível a vara fazer cadastro de perito. O perito se autocadastra no AJJT, esse cadastro é validado por um servidor da Justiça do Trabalho de qualquer regional, e esse cadastro é trazido para o PJE pelo primeiro serviço de comunicação entre os 2 sistemas. Tá? Aí, a partir disso, dessa comunicação com o Cadastro Nacional de Peritos, a gente consegue fazer designações de perícias, a partir da versão 2.6, utilizando exclusivamente esse cadastro, de acordo com o que determina a Resolução 247 de 2019 do CSJT. Então, o cadastro vem para o PJE, a gente faz a designação de perícia, quando conclui a designação da perícia, o segundo serviço entre os sistemas devolve essa designação para o AJJT. Então, tudo que é feito a partir da versão 2.6, com o uso do AJJT, já está sincronizado entre os 2 sistemas. O que foi feito anteriormente é que precisa de um registro manual em relação à designação de perícia. Tá? A gente vai ver nos slides a seguir. A solicitação de pagamento, quando a perícia é concluída e que está já na hora de fazer pagamento ao perito, essa solicitação de pagamento ainda não foi migrada, ainda não foi comunicada entre os 2 sistemas. Então, nós, usuários do PJE, temos que entrar no AJJT para fazer o registro dessa solicitação de pagamento de perícia, no caso do responsável pelo pagamento da perícia ser beneficiário da Justiça gratuita e o perito ser pago com orçamento da União. Então, nesse caso, ainda na versão 2.7, a gente precisa navegar no AJJT para fazer esse registro manualmente, porque a gente ainda está tratando dessa comunicação entre sistemas para que a solicitação seja feita no futuro, dentro do PJE, e as informações levadas para o AJJT. Tá? Então, hoje, ainda precisamos navegar no AJJT para registrar esse pedido de pagamento do perito. Bom, as perícias designadas no PJE antes do AJJT, o que aconteceu com elas, né? Quando não havia o AJJT, os órgãos julgadores cadastravam manualmente seus peritos e faziam suas designações de acordo com o banco local. Esses peritos designados dessa forma, eles vão continuar tendo acesso ao PJE, mesmo que eles não tenham cadastro no AJJT, e conseguiram concluir suas perícias, entregar laudo, a gente dá ok, finalizado, então solicitar esclarecimento, e tudo corre normalmente, tá? O valor arbitrado nessas perícias anteriores ao AJJT pode estar fora desse teto que a gente utiliza pela resolução, tá? Isso não tem problema, mas o pagamento é feito de acordo com a solicitação anterior ou pelo sistema administrativo do tribunal. PROAD ou outro sistema que eu não lembro agora os nomes, mas são diversos os sistemas que os regionais usam para pagamento de perito, sistemas anteriores, né? Hoje todo mundo usa o Sigel e
o AJJT, mas os anteriores continuam pelo método anterior, tá? Tem que ter um cuidado em relação a essas perícias antigas, em que a gente não exige que o perito esteja no banco do AJJT, é que no PJE, quando a gente tem uma perícia designada, a gente vai redesignar a perícia para ajustar a data, a gente faz, na verdade, um cancelamento e nova designação com um único clique. Então, você só vai conseguir redesignar uma perícia hoje para um perito que esteja ok no AJJT vinculado ao seu órgão julgador, que esteja todo o fluxo correto. Então, se você tiver uma perícia designada antes do AJJT e esse perito não estiver cadastrado no AJJT, você, quando clicar em redesignar, você vai ter erro, você só vai conseguir o cancelamento, não vai fazer uma nova designação porque ele não atende os requisitos da resolução atual, tá ok? Tenham cuidado em relação a isso. Perícias designadas no PJE após o uso do AJJT. Precisa que o profissional esteja cadastrado no AJJT, precisa que esse cadastro seja validado por um usuário da Justiça do Trabalho, um usuário interno, de qualquer regional. O perito, se ele nunca atuou no PJE, ele precisa de um primeiro acesso no PJE, entrando, a gente cadastra o e-mail dele são 3 coisas só que a gente pode alterar, 2 coisas que a gente pode alterar no PJE em relação ao cadastro perito. Da manutenção no e-mail dele e no telefone. Então, a gente coloca no cadastro do perito o e-mail dele e ele tem que acessar a primeira vez no PJE pela página inicial no botão esqueci minha senha, que aí ele vai receber um link no e-mail dele para poder fazer o seu primeiro acesso. Então, para utilizar perito hoje, o perito tem que estar no AJJT, cadastro validado, ter acessado pelo menos uma vez o PJE. Depois disso, a vara vai fazer a vinculação dele ao órgão julgador, tá? E essa vinculação só ocorre se ele tiver indicado no AJJT que ele presta serviço naquela jurisdição. E a gente também tem que observar nessa designação de perícia atualmente, que ocorre agora, os valores estabelecidos na resolução em vigor, tá? As perícias designadas no PJE com a JJT são enviadas do PJE para o AJJT automaticamente, aquele segundo serviço que eu falei para vocês. Então, designou a perícia, já fica registrado no AJJT. Mas aquilo que foi registrado no PJE antes da comunicação com a JJT, ficou vácuo lá na JJT, e a gente tem que fazer o cadastro manual. Como é que é esse cadastro manual no AJJT para que a gente tenha a mesma informação, tanto no PJE quanto na JJT? A gente vai acessar o JJT pelo site, tem na página de todos os regionais, Sigel, portal Sigel, aí faz o login com o usuário do TRT, esse é o cadastro do regional, escolhe a aplicação AJJT, que é esse quarto desenho, né, que aparece na página inicial, tá? E escolhe a funcionalidade que deseja utilizar. É este aqui, ó, assistência judiciária. Então, logado, a gente escolhe esse ícone, né, da assistência judiciária e registro de nomeações de profissionais, tá? Aí a gente já inicia a navegação no AJJT. Aqui, nessa página de registro de nomeações de profissionais, a gente pode localizar e tem diversos botões. A gente pode incluir uma nomeação, que seria o caso dessa atividade que a gente está fazendo no PJE. Está nomeado, mas ainda não havia comunicação com a JJT, então a gente tem que fazer o registro manualmente, iria no botão de incluir, tem botão de pesquisar, visualizar, tem botão de solicitar pagamento, que é a nossa parte final da apresentação de agora, tem botão de cancelar, de honorários pagos pelas partes, para poder fazer o registro de tudo que aconteceu no PJE e ficarem em compasso, né, os dois sistemas. Tá? Então, essa seria essa tela. Primeiro, a gente informa a data de nomeação e clique em avançar. Depois, informa o número do processo e clique em avançar, e o sistema vai preencher automaticamente os demais campos, tá? Dá uma conferida, né? Tá? Seleciona a categoria, profissão e especialidade. Aqui tem um detalhe. O AJJT, ele trata os profissionais pela profissão, que é médico, ortopedista, são diversas profissões.
E nem todos os profissionais têm especialidade. O PJE, ele trata diferente. O PJE, ele pega um grupo de profissões e engloba em especialidade. Por exemplo, médico, tem médico do trabalho, ortopedista, oftalmologista e por aí vai. E no AJJT essas profissões são destacadas, né? Então, tem que ter essa relação. A gente fez um depara para poder fazer o mapeamento entre os dois, para poder comunicar corretamente, tá? Entre os dois sistemas. E aí, clica em pesquisar, né? E a pesquisa propicia a busca de um profissional específico. Se a gente clicar só em pesquisar, né? Aí a gente vai ter uma relação muito maior como resposta dessa busca, tá ok? Então, dá para você fazer filtros ou não. Aí a gente inclui a perícia designada. Clique em pesquisar, que o sistema exibe a tela para pesquisar com as opções de busca por nome do profissional, CNPJ, CPF do profissional ou bairro, tá? Se deixar os campos em branco, o sistema mostrará todos os profissionais que preenchem os critérios informados nos dados da seleção profissional, cadastro na seleção de profissionais que estão vinculados àquele órgão julgador, porque quando você loga, você tem a sua identificação lá de usuário no AJJT, tá ok? Se tiver para aquele processo que você está trabalhando, com aquele mesmo perito, se tiver uma outra nomeação semelhante, o sistema vai mostrar um aviso para você, para alertar, olha, segundo registro nessas mesmas condições, mas ele não vai impedir o registro. Então, só para facilitar a análise do usuário, porque pode ser um erro, né? Mas não necessariamente um erro. Um perito pode atuar em duas perícias distintas no mesmo processo. E aí tem a parte do pagamento que eu falei para vocês, que o pagamento ainda não está comunicado, ainda não se comunica, né? PJE, a JJT, para fazer essa solicitação de pagamento. Então, o processo andou, a perícia foi realizada, está tudo ok, está na hora de fazer o pagamento para o perito, e o responsável pelo pagamento do perito é o beneficiário da justiça gratuita, então a gente tem que fazer o pagamento com recursos da União. Nesse caso, tem alguns itens importantes a observar, tá? Tudo isso está disciplinado na resolução 247 de 2019, que teve alteração em 2020, tá? O cadastro nacional do AJJT, ele serve para a designação de peritos que serão pagos pelas partes ou com orçamento público, tá? Então, toda a perícia realizada no PJE tem que ser através dos peritos cadastrados no AJJT, desde a resolução de 2019, tá? Mesmo a perícia que vai ser paga pela parte que não é beneficiária de justiça gratuita, mesmo esse perito, ele tem que constar no AJJT hoje, tá ok? Só que para as perícias pagas pelas partes, não se aplicam os limites dessa resolução. Já as perícias pagas com recurso da União, a gente tem limites a observar. O limite máximo de pagamento da perícia é de R$1.000. E pode ser que os regionais estabeleçam norma fixando um valor menor para pagamento do perito. E aí pode, digamos, fixar em R$600, né? E aí, nesse caso, é possível a designação da perícia no AJJT, pelas regras da resolução, no caso desse regional, que tem um limite de 600, mas que o teto da resolução é 1.000, é possível até fixar um valor nessa lacuna, tipo R$800. Só que aí tem que ser aprovado pelo presidente do regional nesse resolução de 2019, tá? Mas hoje em dia não é mais possível fazer essa antecipação dos honorários periciais para depois, com o orçamento público, a gente ressarcir aquela parte que adiantou os honorários, não é mais possível fazer também, tá ok? Tem que observar esses detalhes, né? Importantes. Então, aqui, pelo menu inicial do AJJT, eu tenho o acesso à solicitação de pagamento, tenho também acesso à solicitação de pagamento nesse ícone de cifrão, na tela de visualização de perícias, né, de nomeação de perícias, tá?
Tenho também o mesmo ícone na tela de busca para perícias designadas, tá? Então, de nomeação de profissionais. Pelos 3 caminhos, eu tenho o ícone de cifrão, onde eu consigo acessar a tela que eu vou registrar a solicitação de pagamento, tá? Então, eu clico no cifrão e, a partir daí, eu tenho a tela de solicitação de pagamento, com os botões novo, alterar, cancelar, devolver, autorizar, ratificar, imprimir, visualizar. Então, para fazer um registro que ainda não existe, eu vou clicar no ícone de novo, tá? E aí, no novo, tela inicial de solicitação de pagamento, eu posso clicar ali em novo, e aí abre uma tela para preenchimento. Eu posso fazer uma consulta pelo número do registro da nomeação, caso eu tenha esse número facilmente, ou então pelo número do processo, que é o mais comum, né, da gente fazer a busca, tá? E aí, dessas 2 formas, a gente vai fazer a pesquisa e os dados, o sistema apresenta a tela de pesquisa da nomeação, do número do processo, conforme o caso, que vem relacionada à solicitação, e aí a gente começa o preenchimento dos dados, tá? Então, dependendo do preenchimento nessa sequência, alguns campos vão sendo exigidos ou não. Então, não aparecem todas as opções de início. Se você diz que a perícia teve um acordo no processo, homologado no processo, aí você vai ter algumas outras marcações. Alguns campos vão ser obrigatórios e outros não. Então, esse preenchimento varia de acordo com o tipo de solicitação de pagamento que você está preenchendo, tá? Mas dessas informações, merecem destaque a quantidade de pessoas beneficiadas. Gera muita dúvida em relação a isso. Quantidade de pessoas beneficiadas é com a realização da perícia paga com orçamento público. Por exemplo, se for uma ação plurima, são todos aqueles reclamantes, todas aquelas pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita e que, com a realização da perícia paga com orçamento público, puderam gerar aquela prova, tá? Então, esse número depende do número de indivíduos envolvidos na realização daquela perícia, tá bem? O valor máximo nacional é o de R$1.000, ele é apresentado automaticamente no sistema, atualmente R$1.000, e o valor máximo do regional, isso também é estabelecido por cada regional e cadastrado no sistema. Então, você vai ver, ao preencher as telas, esses 2 valores, caso o regional tenha fixado um limite menor do que R$1.000. Quando a decisão fundamentada é obrigatória. Quando o valor está naquele exemplo que eu dei, o limite do regional é 600, o nacional é 1.000, se a perícia for fixada, os honorários forem fixados em 800. Então, nesse caso, vai precisar de uma decisão fundamentada para análise do presidente do TRT, depois para dizer se concorda com o pagamento acima do teto. Tradutores e intérpretes, o valor arbitrado é exceder até o limite de 3 vezes o máximo da tabela de honorários, e aí tradutor e intérprete, os honorários deles são fixados por lauda ou por tempo. É uma marcação diferente, é pela produção deles, tá? Então, tem o limite para isso, e isso pode ultrapassar, o limite deles não é o de R$1.000, como é o limite de uma perícia, tá? É diferenciado o cálculo deles, dos tradutores e intérpretes. E aí, se ultrapassar esse limite, também precisa da decisão fundamentada. E, quando for o caso de acordo judicial, teve a realização da perícia, depois teve a homologação de um acordo, nesse caso, precisa que o presidente do tribunal autorize o pagamento pelo orçamento da União. Valor por hora, como eu falei para vocês, o intérprete, o pagamento dele é por hora, e aí tem as regras, né, em relação a partir da 4ª hora, o número de horas, e o tradutor é por lauda, então o cálculo deles é diferenciado, não é um cálculo com teto de R$1.000, tá? E aí, se essa solicitação de pagamento, até aqui, essas telas que a gente navegou, né, nesse slide, elas são de perfil de usuário de vara, tá? Não é preciso o magistrado fazer isso. Na verdade, é o servidor da vara que vai entrar no JJT e fazer esse registro. Só que o servidor não vai concluir, porque precisa que essa solicitação seja assinada pelo magistrado da unidade, tá? Então, se a solicitação
se não teve acordo, nem está ultrapassando o limite do regional, ela está apta para que o magistrado da vara faça a assinatura do pedido. Agora, se teve acordo, vai para apreciação, o magistrado assina, mas ainda vai para apreciação do presidente do tribunal. E se ultrapassou o limite do regional até o teto nacional de R$ 1.000, o magistrado assina, mas também vai para apreciação do presidente do tribunal, tá? Então, tem esses status que vocês vão poder acompanhar dependendo do fluxo que isso vai seguir no AJJT, tá? E aí, quando o servidor conclui a sua gravação, fica com o status de solicitação criada, tá? E o magistrado da vara, né, o juiz de primeiro grau, ele acessa solicitações com status criada ou corrigida, né? Porque isso pode ser alterado. Então, está criado, está ok, o servidor concluiu, o magistrado vai ter que entrar no AJJT para poder fazer a assinatura, tá? E clica no ícone lá, correspondente para fazer a assinatura do pedido. Depois que o magistrado da vara assina, o status muda para solicitado pagamento, tá? E aí passa a ter o status solicitado pagamento, que pode ir para o presidente do tribunal ou direto para o órgão da secretaria administrativa, o órgão do regional que vai tratar da liberação dos valores, tá bem? E aí o presidente, se for o caso do presidente do tribunal autorizar o pagamento, ou porque houve acordo, ou porque o valor está acima do limite do regional até R$ 1.000, ou porque é tradutor e intérprete e está acima daquela cota normal, é preciso a análise do presidente do tribunal. Ele também tem um ícone para poder clicar no AJJT e fazer a apreciação do pedido, tá bem? Para ratificar a solicitação, se for o caso, tá? Alteração na solicitação de pagamento. É possível, toda alteração criada, todo registro feito no AJJT, ele pode ser devolvido para alteração, ou eu posso ir lá e fazer alteração em algum dado que esteja equivocado. E aí, depois de alterado, o fluxo segue normalmente, como eu já expliquei há pouco. Ok? Tem também, no AJJT, aqui embaixo vocês vão ver o link do Sigel JT JusBR/AjudaJT. Neste link, vocês vão encontrar o manual do AJJT, que tem, inclusive, uma parte de perguntas e respostas, que ajudam muito o usuário nesse início, tá? Então, é importante navegar por lá antes de acionar alguém do regional para tirar a sua dúvida específica, porque provavelmente as dúvidas iniciais estão ali contidas, tá bem? E era isso que eu queria mostrar para vocês em relação à solicitação de pagamento no AJJT. Obrigada, obrigada pela atenção.